Entrando. Fala, galera. Hoje a gente tem a terceira convidada do Mulheres no Tatame. A convidada de hoje é a Maris Osman. Daqui a pouco ela está entrando. Vamos falar um pouquinho com ela sobre o jiu-jitsu, né? Como o jiu-jitsu entrou na vida dela, como impactou na vida profissional e pessoal dela. Ela que é a esposa do Ian Behring, né? De uma família tradicional do jiu-jitsu, uma fera, né? Um cara que está fazendo vários cursos aí online, né? De defesa pessoal, tá com um programa legal sobre a história do jiu-jitsu. Então vale a pena todo mundo. Pessoal entrando aí, deixa a galera chegar. Jiu-jitsu gestão, fala aí, cara. Eu não posso te aceitar. Ah, tá aí? Ah, beleza. Vou chamar aqui então. Mário, já entrei lá no Jiu-Jitsu Gestão. Vai fazer por lá? O que é que eu faça no seu, pessoal? Você que sabe. Me dá um retorno. Vou te chamar aqui. Ah, por lá? Vamos entrar lá de novo, por favor. Aí. E aí, Mazinho, Oi, tudo bom? querido, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Tá Tá bem? ouvindo bem aí? Tô sim, tô com fone. Isso, Beleza. legal. Vamos conversar hoje aí um pouquinho sobre a tua vida aí no jiu-jitsu, né? Tá Como ótimo, eu tô aqui. aconteceu a tua entrada nesse Beleza. meio, né? Como é que isso impactou a tua vida profissional, na tua vida pessoal e o que tu vem realizando aí junto com o Ian. Tá E é um ótimo. monte de coisa, né? São algumas coisas. A gente primeiro resolveu entrar aqui pelo... Acabei esquecendo de falar contigo, né? Exatamente, pra gente entrar aqui Aham. pelo Jiu-Jitsu Gestão, porque essa live fica sendo chamada, transmitida para mais gente. E Ah, nesse perfil legal. aqui, a gente tem quase 3.000 seguidores, se não me engano. E aí são pessoas só do jiu-jitsu, senão iam chamar mais pessoas que são os meus seguidores lá no meu perfil original, profissional, Uhum. da minha profissão original, né? E aí achei que a gente ia contribuir mais se a gente entrasse por aqui. É, com certeza. Esperar o Então, pessoal vamos entrar. lá. Primeiro, te Deixa o agradecer pessoal pelo chegar um convite. pouquinho. Te agradecer Nada. pelo convite, te parabenizar pelo trabalho de estar aí divulgando o jiu-jitsu dentro das escolas, que é algo muito, muito, muito desafiador.
e te Sim. parabenizar por isso, porque, assim, eu tenho uma experiência profissional dentro de universidade e quando a gente está trabalhando na realidade da educação, no ensino superior, já é um desafio, ainda mais quando a gente teve aí nos últimos 5, 10 anos a questão da reestruturação das universidades federais, com a implementação das cotas e tudo mais. Agora, essa não é a realidade recente só do ensino fundamental e É, médio, é a realidade existente há muitos anos. Então, há o ensino muitos superior anos. passou por uma dificuldade de trabalhar com uma realidade social diferente, com as cotas sociais, que eu vivenciei, né, no ensino superior, mas tu vivencia isso na realidade há muito tempo já na escola e no Quase colégio, então 20 eu quero te anos. parabenizar por isso. É Quase isso aí. 20 anos. É Muito uma bom. luta mesmo, né? É uma realidade difícil. A gente sabe que a educação aqui não é valorizada como deveria, né? Mas a gente, né, tenta levar aí para essa galera o jiu-jitsu como uma forma uma ferramenta não só educacional, mas uma forma até um meio mesmo de vida no futuro, né? E eu já tenho alguns resultados nesse sentido, né? Uhum. Até a próxima série que eu vou fazer de lives aí, vai ficar no final, depois que acabar essa das mulheres no tatame, Uhum. justamente nesse sentido, é um projeto social com casos de sucesso. Ah, Então, muito bom. 3 alunos que eu tive, né, que começaram comigo crianças, em Ah, a torno Babi de chegou. Oi, 7, 8 Babi. anos, de 7, 8 anos de idade, e hoje estão com 20, 20 e poucos, né, dois já vivendo do jiu-jitsu, né, como professores, Uhum. e o outro está caminhando, né, nesse sentido também, mas está já na universidade, conseguiu passar para o UERJ, fazendo, né, com todas as oportunidades que ele teve através da luta na vida acadêmica dele, na formação que ele teve, né? Então ele conseguiu sair da escola pública para uma escola melhor, tudo através da luta, né? Então Já é o foi resultado, né? é, e é o resultado que assim mais a gente se orgulha, né? Não é a Uhum. questão de título, de campeão, nem nada disso, né? Não, é A verdade. Bárbara conhece lá o projeto. A Bárbara é uma apoiadora forte desse projeto da gente lá. Muito bom, Então, bem bem-vinda, legal. Bárbara. E, bom, vamos falar de você, né? Como é Vamos. que, como é que você chegou, né? Você chegou não, né? O jiu-jitsu chegou na sua vida, de que O forma, jiu-jitsu chega. né? E Bom, como isso impactou na sua vida aí, pessoal e depois na vida profissional. tá ótimo. O jiu-jitsu está na minha vida, chegou na minha vida há 6 anos. Então, antes disso eu treinava alguns outros tipos de luta e tudo mais, até que um dia um professor de Muay Thai, oi, oi, lindo, te amo, me falou que tinha convidado só 3 ou 4 pessoas, 5 pessoas, sei lá, para fazer jiu-jitsu e que eu devia experimentar, tentar experimentar jiu-jitsu, porque era uma luta inteligente, desafiadora e tal, e eu sempre tive esse perfil de fazer coisas que me fizessem pensar. E aí até que um dia ele falou numa aula, ele disse assim, eu disse, tá, vou ver. E aí, um dia eu estava num ambiente muito propício, que era a Companhia Atlética, lá em Porto Alegre. Então, todo o requisito que existe, assim, do jiu-jitsu não ter um ambiente preparado para mulheres e tudo mais, não era o caso. Eu estava num Uhum. local super tranquilo em relação a isso. E aí eu falei, aí um dia ele disse assim, mas só que quando você é o melhor da turma, significa que você não é que você é bom, você está na turma errada. Aquilo lá me pegou, eu falei, cara, faz sentido isso. Né? E eu tinha essa experiência assim, de criança, de sempre ser mais ou menos a melhor da turma. Eu pedia para meus pais para trocar de colégio, e aí eu queria sempre um pouquinho mais, e sempre incomodei meus pais por isso. E aí aquilo ali eu falei, tá, é verdade. Na atividade, realmente, naquele momento, eu tava assim, bem já tava fazendo aquilo ali com o pé nas costas, que nem dizem, né? Uhum. E aí eu resolvi experimentar o jiu-jitsu por causa disso. Pelas duas coisas. Por ele ter falado que se relacionava a uma atividade inteligente e pelo fato dele ter falado que o melhor, se você é o melhor da turma, você tá na turma errada. Não é porque você é bom, você tá na turma errada.
Aí fui lá, fiz uma aula, me apaixonei. Existia já uma ideia de que o primeiro aluno deveria aprender alguns movimentos básicos. Então, eu não fiz aula Aham. coletiva. Eu fiz uma aula que me ensinaram levantada técnica, me ensinaram a cair e me botaram sentada assistindo o resto da aula. E diz, pensa aí, isso aqui é aquilo lá, essa posição é uma posição de domínio, o nome disso aqui é montado. Eu achava aquilo lá tudo muito estranho. O nome disso aqui é montado, o nome disso aqui é guarda. Eu não entendia nada, era entender uma linguagem nova, né? E aí fui persistindo, comecei. E o jiu-jitsu sempre serviu assim como um desafio em relação à atividade física e um desafio mental também. Porque a partir do momento que a gente vai praticando o jiu-jitsu e vai colocando ele dentro de uma linha de raciocínio, vai criando uma intimidade com aquela atividade física, ele vai tomando a sua vida. E eu tive também a sorte de ter uma outra menina, Camila Torquato, que é até hoje super minha amiga, que era faixa branca, tinha pegado azul na sequência, então era super minha parceira de treino. E depois eu tive a Kimberly, que entrou na sequência, que foi assim, a menina que eu peguei para criar no jiu-jitsu, que logo estava ali batendo de frente, e era minha parceira de treino assim que a Camila saiu, porque a Camila ficou um tempo sem treinar. Então, o fato de eu ter tido duas parceiras de treino ali no início fizeram com que eu persistisse durante assim, ali no jiu-jitsu mesmo, não tendo de verdade os ambientes mais adequados para treinar. E aí, aquilo ali vai gerando, né, uma confiança. Eu tive uma outra colega minha também, a Indiara, que eu sou amiga dela, assim, até hoje ela é uma excelente profissional também. A Indiara teve uma história de superação em relação a questões de abuso psicológico e aí enxergou no jiu-jitsu isso e me fez enxergar que eu também estava usando o jiu-jitsu para superar desafios de abusos psicológicos no trabalho, de história de vida ou de coisas assim, coisas que a gente mulher não identifica de origem e acaba sendo complicado falar sobre isso. E aí eu falei, cara, faz todo sentido, porque o empoderamento feminino que existe através de uma luta onde posições que historicamente são posições difíceis, são posições onde você está sendo dominado, e você aprende que aquilo ali é uma posição vantajosa para você, você consegue colocar um limite. Pô, faz todo sentido. E aquilo ali fez, ao mesmo tempo, a minha vida profissional, assim, ampliar muito. Aí até... Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar. Nesse teu começo, já era equipe Bering? Sim, eu treinava com o Fabiano Porto na companhia atlética, que era ligada ao Winner. Então, todos os anos eu ia a seminários do mestre Flávio, então, do grande mestre Flávio, que é avô do Ian. Todos os anos eu ia e achava aquilo ali encantador, e o jiu-jitsu tem isso, né, de uma referência muito grande, a hierarquia e tudo mais. E assim, já era Bering, nunca foi outra equipe. Fabiano Porto foi formado na realidade foi formado pelo Silvio, mas estava vinculado ao Winner, que era do Márcio Corleta, em Porto Alegre. E eu treinava na companhia atlética. Entendi. E uma coisa legal também, assim, você falou aí, e é uma coisa que eu já falei nas outras entrevistas, né? Foi até uma coisa assim que eu consegui enxergar, e por coincidência você é a terceira pessoa que aconteceu a mesma coisa. Ter essa leitura, né? E fazer essa analogia do jiu-jitsu para fora, para a sua vida mesmo, para outras coisas. E o que eu falo assim é porque tem muitas pessoas que já estão no jiu-jitsu há muito tempo e ainda não conseguem fazer isso, não conseguem ter essa leitura, né? E por mais que você dê exemplos, por mais que você fale, a pessoa às vezes ela para a vida dela própria, ela não consegue fazer essa transição, né, do tatame para fora do tatame. E legal que vocês três que eu entrevistei agora, as três tiveram essa sacada muito rápida, assim, em pouco tempo, né, de prática, assim. Então, bem legal isso aí. E isso faz muito sentido, porque quando a gente entende o jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu, e aplica os conceitos do jiu-jitsu na vida, é que faz com que a gente permaneça, consiga trazer mais pessoas, consiga ter um trabalho mais profundo, sabe? E os professores, se puderem buscar isso, se tiverem esse entendimento, vão ter uma efetividade maior, né?
Mas também tem a Sim. ver com quanto a pessoa naquele momento está preparado para trabalhar com autoconhecimento, está preparado para fazer essas A questão de analogias. maturidade, a maturidade influencia muito nisso, né? Mas mesmo pessoas já mais maduras, às vezes tem essa dificuldade, né? Exatamente. Eu acho também é muita forma como leva a sério ou não, né? Exatamente. O treino. Exatamente. E aí eu competi no final do primeiro ano na faixa branca, uma vez, para ver como é que era e tudo mais. Eu achei que a competição tem um papel Gostou? importante no jiu-jitsu, mas como eu não tenho desenvolvimento como atleta nem profissional, achei que eu, assim, na vida profissional eu faço gestão de risco, eu achei arriscado se submeter a níveis de competição onde, enfim, tem filhos para criar, né? Experimentei e falei, olha, se eu tivesse que treinar a nível de competição, seria um outro tipo de treinamento e um outro momento de vida, não era o meu, né, naquele momento. Uhum. E ajudava Mas muito. você acha que essa experiência é válida? Super, super válido. Depois Dentro desse processo todo de aprendizado, de conhecimento, de autoconhecimento também, né? Porque a competição, ela está intrínseca na nossa vida, né? A gente compete o tempo todo também, mesmo na vida profissional, e tem essa questão toda, né? A gente Eu também escolhe costumo as falar batalhas. isso para os meus alunos, assim, cara, compete quem quer, eu não vou obrigar ninguém a entrar numa competição, mas eu acho que todo mundo deveria experimentar. Manda, entrou aqui agora. Só que depois, mais tarde, eu até voltei a competir. Em 2018, a gente competiu em alguns campeonatos. Eu fui terceiro no Brasileiro de Master, mas também tinha um outro objetivo por trás. Assim, eu já estava na faixa azul, e tinha um outro objetivo por trás, um outro momento de vida. O jiu-jitsu tem essa adaptabilidade. Você pode, ao longo da sua vida, ter momentos onde você tem mais ele intenso para algumas coisas, tem momentos que você tem ele mais intenso para outras coisas. E aí essa adaptabilidade do jiu-jitsu torna ele uma atividade física, um esporte e uma filosofia de vida diferenciada das demais propostas assim que existem, né, por aí e tudo mais. Mas aí mais tarde, assim, não tem como falar desse nível de significância, porque logo na sequência, um ano e pouco depois, eu tive um desenvolvimento profissional bem importante que me possibilitava ir e voltar do Rio de Janeiro, sou gaúcha, né? E voltar para o Rio de Janeiro quase todo mês, quando não 2 vezes por mês, para trabalhar ou na UFRJ, ou na ENSE, né, Escola Nacional de Estatística. Uhum. E aí eu vinha, dava uma palestra, aí voltava, tinha outro evento. Eu arrumava um motivo para estar no Rio de Janeiro. Eu tinha feito mestrado aqui há mais tempo atrás, de 2007 a 2009, tinha morado 3 anos aqui, e sempre quis voltar a morar aqui. Então eu arrumava motivo, eu tinha cheio. Nessa época que você morou aqui, você continuou treinando ou parou? Não, eu não treinava ainda, eu fui começar a treinar depois. Eu fui começar a treinar 2013. Né? E então antes disso não treinava ainda. E aí queria voltar a morar no Rio, até que em 2016, então 2014 eu entrei no jiu-jitsu. 2016 aqui, no final de 2016, eu vim para o Rio para um evento que eu ia ficar uma semana inteira. E uma das minhas melhores amigas do jiu-jitsu veio para cá também, veio ficar 10 dias, ou sei lá, 7, 8 dias. Eram os feriados aqueles que tem de novembro, o dia 2 e o dia 15 de novembro, que são feriados. A gente emendou feriado com trabalho, emendou com uma viagem. E quando a Kim veio para cá, eu falei, pô, não vou conseguir ficar 10 dias sem treinar, ainda mais com uma colega de jiu-jitsu. Não dá, a gente vai ter que arrumar um lugar para treinar. E aí eu falei com o meu professor, falei, eu quero saber onde é que eu posso treinar, me dá um lugar para treinar. O mestre Silvio, então, que era a referência dele da aula. E ele falou, não, pois vou ver, não falou nada. Aí essa história é engraçada. Aí eu e a Kimberly tava vindo pra cá, ele tinha, né, os professores de jiu-jitsu, assim, eu acho que tanto é ser humano, tá? Tanto você vai encontrar pessoas bem intencionadas, você vai encontrar pessoas mal intencionadas. No sentido de tirarem uma vantagem ou de acordo ou não da outra pessoa. E esse meu professor, ele sempre foi muito protetor com as meninas. Você não botava na mão de qualquer um, porque conhecia também o jeito que tem no jiu-jitsu. E aí ele ficou protegendo, não, melhor não treinar, melhor não ir, melhor não vai, porque não queria que tivesse uma experiência ruim com jiu-jitsu. Ainda mais, assim, povo carioca é um pouquinho diferente também.
Aí não deu contato de ninguém, a gente no avião entrou em contato, botou no Google mesmo e achamos o contato do Silvio. E daí eu botei um ligar aqui no Facebook e deu no celular dele. Aí eu mandei mensagem, falei, Silvio, tudo bem, né? E aí ele falou, não, eu não dou mais aula não, eu só dou seminário pelo mundo, mas o meu filho tá dando aula no Maitá, na Casa de Espanha, na Rio Fighters. Pode ir lá treinar com ele e manda uma mensagem para ele. Aí fui lá treinar com o Ian. Cheguei lá, mandei uma mensagem super respeitosa para ele, porque eu já tinha levado um xingão do Silvio, que ele me mandou mensagem assim, de quem é você? Você nem se apresentou para eu passar contato. Aí quando mandei mensagem pro Ian, mandei uma mensagem para ele, oi, tudo bem? Sou Maris Carolina Gosma. A gente tira sarro até hoje. Diz, oi, tudo bem? Sou Maris Carolina Gosma. Faixa branca, 2 graus, treino na Companhia Atlética com o Fabiano Porto, de Porto Alegre. Passei o currículo, né? Não queria levar a mesma chamada. E aí ele falou, não, tem hora tal, fui lá, fui treinar. E aí no tatame a gente se conheceu. E, sei lá, uma semana depois ou 2 semanas depois a gente começou a se relacionar. E aí tava um em Porto Alegre, um aqui no Rio. E aí o jiu-jitsu mudou a minha vida de vez, porque além de ter o jiu-jitsu como um esporte, eu também passei a ter hoje um marido que trabalha com jiu-jitsu, que é professor, que é herdeiro de uma família conceituada no jiu-jitsu, herdeiro desse trabalho, dessa construção, né? E tem essa missão na vida. Então acabou que o meu envolvimento com jiu-jitsu aumentou naturalmente. E era até engraçado, assim, porque eu tinha conversas com esse meu professor na época, ele falava assim, Maris, não, tá muito terrível, assim, eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sempre trabalhei com muita coisa, e mais os filhos, e liderava equipes e tal. Ele falou, nossa, ninguém nunca vai te aguentar. Ele brincava, né? Tu tem que namorar um faixa preta. Aí depois de um tempo, quando eu tava namorando com o Ian e conversei com ele, ele falou, tá bom, né? Eu te falei que tu tinha namorado um faixa preta, mas não precisava ser o filho né? E o neto do Flávio e tal. A gente brinca até hoje, né? Com essa história. Aí você veio pro Rio de vez. Não, a gente ficou 1 ano e pouco indo e vindo, e eu pensei, como é que a gente vai ajeitar isso, né? Aí tinha que ajeitar isso, e eu precisava fazer o doutorado ainda, e aí tinha a possibilidade de fazer o doutorado na UFRJ, aí fiquei um meio ano aí direcionando os esforços para fazer a seleção do doutorado aqui na UFRJ, pedindo licença na universidade lá, licença remunerada, para poder vir aqui. E aí tive que cancelar o projeto de pesquisa, algumas outras coisas, para poder vir morar no Rio durante pelo menos 4 anos, e aí depois a gente resolve. Tem que testar primeiro, né? E aí, nesse momento, passei a treinar com ele. Eu fiz uma transição aí de professor, é algo que quem tem que passar por isso também, se relacionando especificamente em relação ao jiu-jitsu, eu estava numa excelente transição, porque afinal eu estava indo para as mãos do Ian, assim, e ele é um excelente professor, tem referência e tudo mais. Mas o Fabiano também, a gente acaba, quando está no jiu-jitsu, tendo uma proximidade importante com a pessoa que nos inseriu, né, no jiu-jitsu. E o Fabiano tinha um cuidado em relação a isso. Então, eu fiz esse processo de transição, assim, não é nem tão simples. Não é tão simples, embora tu possa ir para as mãos de alguém muito, muito bom também. Principalmente para uma pessoa que nem eu, que sou super criteriosa, sou chata, brigo, e quero entender, e quero saber. A gente espelha. Tem uma pessoa que é o Kleiber, né, que é o presidente da SJJ-SAF, que fala isso, que no jiu-jitsu, no tatame, a gente espelha, dentro do tatame e nos nossos comportamentos, a gente espelha quem a gente é na vida, não só o oposto. E aí, eu sou assim dentro do tatame, brigo mesmo, e falo, e reclamo no sentido de que eu quero entender, e de se eu não concordar, eu vou ficar argumentando, mesmo sendo faixa branca, agora mesmo sendo faixa roxa. Eu peguei a faixa roxa no final do ano passado. Então, eu vou ali debater a posição, vou debater o porquê, vou debater a estratégia, tudo. E aí a gente foi... eu vim para o Rio, então, com a missão do doutorado. O doutorado consome a gente de uma maneira muito significativa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve a oportunidade de montar, com a proximidade minha e do Ian, a gente teve a oportunidade de montar toda uma estratégia no jiu-jitsu, né? Porque eu trago
uma bagagem empresarial, porque meus pais Sim. tiveram empresa a vida inteira e eu sempre administrei a empresa junto com eles. Eu fiz economia, fiz ciências naturais, fiz nutrição, tenho 3 graduações de ensino superior. Dava aula há 10 anos já na universidade. E aí a gente fez o quê? Começou a sentar e estruturar um negócio, o jiu-jitsu na forma de um negócio, que é hoje o que a gente tem da Bering, estúdio de jiu-jitsu, um estúdio personalizado, aqui no Recreio e tudo mais. E uma metodologia, tanto de gestão quanto de ensino. E aí vai dizer, não, mas olha só, quem é tu, né? Para falar que vocês estavam montando uma metodologia, né? Não sou faixa vermelha, não sou faixa coral, não sou faixa nada. Mas não tem nada a ver, né? Porque isso aí, você com a sua bagagem acadêmica, fica até muito fácil. Metodologia é algo que se estuda em qualquer lugar onde se dá aula. Né? E no ensino superior a gente dá aula. E aí o que a gente fez? A gente morava num apartamento aqui no Recreio, a gente catou a parede e disse assim, vamos hackear o jiu-jitsu. Vamos colocar o que tem na faixa branca, o que tem na... Aí a parede ficava cheia de post-it, E a gente ficou raciocinando. Olha, eu dou aula na universidade, já fiz projeto pedagógico de curso várias vezes. A gente tem que ter um projeto pedagógico. Onde é que o aluno está, onde é que ele vai chegar, quais são as coisas que ele tem que aprender. Não é todo mundo que tem que aprender a mesma coisa. Tem conceitos que são básicos. Eu tenho que ter diferenciação de público. E a gente começou... a gente ficou 1 ano e meio em cima desse projeto, mexendo nesse projeto. Escrevendo, entendendo, discutindo, pegando um outro livro. Eu ficava pegando os livros, o Ian ia lá, estudava as coisas que ele já tinha. Ele já tinha várias vezes feito isso. Ele já tinha vários papéis registrados. Isso é uma coisa legal que você está falando, assim. Porque muitas academias agora de jiu-jitsu estão passando por esse processo, né, de formar uma metodologia, de ter um padrão. Eu mesmo ontem estava falando disso, né? E essa forma que você está falando que você fez, esse tempo, já dá uma noção de quanto complexo é isso, né? Não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Exatamente. Até porque o jiu-jitsu tem muitas variáveis. Exatamente. O jiu-jitsu tem muitas variáveis. E aí a gente pegava e fazia assim, olha só, eu não posso ter a mesma metodologia de aula em todas as aulas. Quais são as metodologias que existem diferentes? Como é que eu aplico uma metodologia ativa, por exemplo, de aprendizagem, onde o professor não é o centro e não é o emanador do conhecimento, onde o aluno traz a resposta para um conhecimento. Como é que eu faço uma metodologia que aplica simulação? Aí, às vezes, o Ian ficava assim, nossa, não, mas nada a ver, tá viajando, jiu-jitsu sempre foi assim, foi assado. Aí eu fazia todas as aulas, quando teve a época de 2018 para 2019, antes da gente abrir o estúdio, né? O estúdio a gente abriu em março de 2019. Vocês iam testando, né? Vocês iam testando essa questão, né? Por exemplo, você pensava numa metodologia ativa, né? E aí você testava ali como você fosse aluna dele, né? Você é aluna dele, mas na prática vai funcionar dessa forma assim. Ele ia lá, te dava aula e aí vocês avaliavam depois. Era isso, ele dava aula no Vikings, né? Aqui no Recreio, que era o Bering aqui do Recreio. E aí isso foi 2018. Mas ele usava ali como um laboratório? Sim, como um laboratório, porque a gente ficava falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas às vezes era questão de identificar e dar nome para aquela metodologia. Então, por exemplo, os meninos em 2018, que eu falei, a gente voltou a competir e montou uma equipe de competição para, inclusive, estava dentro da estratégia de negócio, de dizer, olha, as medalhas estão aqui, os resultados estão aqui, né? E isso dentro da estratégia de negócio era importante que se tivesse uma validação de autoridade. E aí, quando a gente voltou a competir, eu competi também. E aí, quando a gente fez esse processo, essa metodologia, por exemplo, de simulação, é uma metodologia onde você simula algo real. Quando um professor de jiu-jitsu dá uma aula simulando um campeonato dentro da academia, é um dia que ele aplicou uma metodologia chamada de simulação. Então, às vezes, era só dar nome aos bois também. E aí, quando você revisa a sua metodologia, você identifica os processos de aprendizagem. Quando eu tenho um aluno que está competindo, o outro que está competindo, coloco um outro, terceiro aluno para arbitrar, eu estou ensinando outras habilidades para esse árbitro também. Isso tem que estar descrito. E você já está ensinando um contexto todo que tem dentro do jiu-jitsu que não é só da luta. Né? Exatamente. Que já é algo mais, já é um diferencial dentro desse processo.
E o Ian já tinha isso, já fazia isso. A gente só precisava empacotar, descrever, ter a Sim. intenção por trás disso, sabe? Que é algo que falta muito no jiu-jitsu. E a gente fez todo esse processo, né? E aí, em 2019, então, em março, a gente inaugurou a Bering Escola de Jiu-Jitsu. Aí fez CNPJ. Aí, assim, aplicou uma série de conceitos que eu já conhecia empresarial, que o Ian já tinha da vivência de histórico de dar aula, num negócio de coisas que ele já vinha pensando. Olha, tem coisas de projeto que a gente resgatou de 10, 15 anos atrás, que ele já tinha escrito, que deveria ser assim, que deveria ser assado. E aí, nesse processo, o Ian a gente gerou a Bering, Escola de Jiu-Jitsu, sem estar vinculado diretamente ao Flávio ou ao Silvio, porque tinha uma proposta ali diferente de metodologia, e não dava para perder tempo tentando alinhar todo mundo sem a gente ter resultado também, né? Assim, sem questionar o porquê que ainda não está num conjunto geralzão. E a gente foi lá, em 8 meses a gente já tinha um nível de conversão de 90%, tinha um espaço diferenciado, totalmente branco, feito com uma arquitetura adequada, assim, projeto de sistema de gestão implementado e sem um grande investimento, sabe? Um investimento direcionado, escolhido para isso. Beleza, o tatame, o melhor tatame do mundo, porque o público que a gente selecionou era esse. Fizemos a análise de negócio aqui do Recreio, quem eram os nossos... Perfeito. Você fez uma pesquisa de mercado para isso também. Tudo. Tudo. Fizemos... Para o público que você atingir. Tudo. Em 8 meses a gente já tinha resultado. Já pagava todas as contas, já tinha atingido o break-even, não eram baixas as contas, já podia fazer novos investimentos. E aí o novo investimento era, vamos integrar o online. Isso em 2019, vamos integrar o online. E aí a gente começou a fazer alguns projetos para integrar o online. Até que em dezembro de 2019, a gente fez um treinamento totalmente aqueles de camp, né? Onde você vai e fica 3 dias dentro de um negócio imerso e coloca o seu produto digital. E aí a gente vinha assim já com o que a gente tinha no lado físico, a gente pensou, nossa, mas isso aqui tem uma metodologia, tem muita coisa que eu consigo explicar para um professor que eu não preciso botar a mão no aluno, tem muita coisa que a gente vai aprender e não precisa botar a mão no aluno. E aí a gente começou, não, o que dá? E aí a gente identificou uma metodologia que o Ian já tinha também. Como é que a gente fazia para transferir isso pro papel? Que era a metodologia de criar o seu próprio jogo de jiu-jitsu. Nesse final de semana, a gente... fez tudo, fez a campanha, o lançamento, a parte de marketing do produto digital e online de crie seu próprio jogo de jiu-jitsu. Isso foi em dezembro de 2019. E aí fizemos um lançamento, tivemos que fazer um investimento em marketing, o que a gente investiu voltou em dobro. Então, o produto estava validado, a gente teve faixa preta se inscrevendo, depoimentos, o produto não está aberto, assim, livre para venda, porque ele tem turmas, né? O Crie seu próprio jogo de jiu-jitsu tem turmas. É claro, Mazinho, que nesse momento todo mundo estava caindo de pau. Essa é a realidade. O que vocês querem botar o jiu-jitsu online? Porque é um absurdo, porque tem que botar a mão no aluno, porque não pode isso, porque não pode... Imagina, dezembro de 2019. E aí veio a pandemia, todo mundo está fazendo isso. E aí... Eu virei aqui a câmera sem querer. Não tem problema. E aí, na sequência, quando a gente já tinha validado o CRI, isso tudo com os alunos online, isso tudo com doutorado, isso tudo com filho em casa, isso tudo com... Qual que era o melhor sistema de tributação, qual que era o melhor sistema de gestão, quais eram os investimentos novos de internet, de próximos passos, tudo isso rolando junto. Então, imagina, né? Respirando e treinando. Treinando, final de 2019 tinha que pegar a faixa roxa. No dia que eu peguei a faixa roxa, eu machuquei meu cóccix. E aí tive que ficar um mês sem treinar. Nunca tinha ficado um mês sem treinar. Fiquei um mês sem treinar. E aí a gente já tinha, então, relançado o Jiu-Jitsu online, com o Jiu-Jitsu, a Bering online, no caso, com esse produto específico do crie sua própria metodologia, crie seu próprio jogo de Jiu-Jitsu. E aí foi um sucesso, foi muito legal, já, né, tem turma aí de gente que já assistiu o curso e tudo mais. Mas aí a gente pensou, poxa, tem que dar mais um passo, porque na realidade a essência do conhecimento diferencial do Ian e da família, enfim, e da dedicação e da metodologia desenvolvida na escola é a defesa pessoal.
Então, vamos gravar Sim. o que, que dá de defesa pessoal. E aí a gente começou a gravar o Defesa Pessoal VIP. A Márcia, mãe do Ian, é faixa preta, participa do curso inteiro, sabe? Faz, esse sim é um curso esse eu vi lá, eu comprei até um para ver como é que era, vi o primeiro módulo. Ah, que bom. Para mim foi até bom, porque eu revi muitas posições que eu já não fazia há muito tempo, né? E E o Ian é chato, daí tem... Ai, falar isso, ele vai ficar bravo comigo, mas é chato no sentido de o ápice do detalhe, né? Tem que, assim, tem todas as coisinhas tem um eu cheguei detalhe. até a dar uns toques, que ele me pediu um feedback, coisa em relação às gravações, né? Claro. Porque essa questão do detalhe, ela faz muita diferença, né? E realmente na gravação, né, tem detalhe. Eu falei, pô, às vezes é melhor você filmar de novo em outro ângulo, porque pega melhor o detalhe, que às vezes está meio encoberto, né? E dê esse feedback para ele. E aí a gente fez nesse curso, vou dizer, nesse curso a gente fez, dentro dessa linha de mentalidade de segurança, que é algo que tem que estar presente na defesa pessoal, a gente fez em cada um dos módulos um conceito, pelo menos, que pode ser aplicado dentro desse conceito de mentalidade de segurança. Então, por exemplo, uma mulher que anda de Uber, qual é o melhor lugar para ela sentar no Uber? Por que que aquele lugar é o melhor? Não adianta só dizer qual que é, eu tenho que dizer por quê. Tem que trazer dados. E aí, mentalidade de segurança mesmo, junto com a parte da prática de defesa pessoal. E aí se tornou um curso de referência para professores, inclusive, que queriam revisar a parte de metodologia. E esse é um curso que, sim, ele está aberto e você consegue comprar a qualquer hora, não depende de turma, né? Aí, ao mesmo tempo, a gente disse, nossa, mas olha só. Aí, quando veio a pandemia, mudou da água para o vinho, porque os nossos alunos, eles já recebiam um acompanhamento online. As aulas são filmadas e disponibilizadas no canal do YouTube, dentro do conceito do que existe aquela semana, dentro da metodologia de aulas, programação de aulas que existe naquela semana. Então, o Ian tá falando aí, ó, que ele tá de olho. Cheguei a refazer a aula que você pediu lá. Legal. É verdade, ele refez a aula, porque uma mentalidade também que a gente tem aqui é que, assim, quando você tem... E o jiu-jitsu traz isso também. Quando alguém vai e te dá um feedback que só é uma... entre aspas, assim, que só é uma crítica, né? Não que tenha sido o caso. Porque você falou, já deu a solução, né? Que seria, grava assim, fazendo o... porque, assim, eu tenho uma vivência, né? Também dentro dessa coisa. E também trabalho com isso. Então, eu acho assim, não tem o porquê da pessoa querer, né, falar uma coisa para diminuir ou prejudicar, né? Eu acho que ele melhorando, melhora todo mundo. Todo mundo. Porque da mesma forma que eu fui lá e comprei para assistir, até porque eu achei que seria legal para mim, interessante, para outros também vão servir. Então a gente se ajuda mutuamente, né? E que todo mundo cresce, né? Exatamente. Mas tem gente que realmente tem uma mentalidade diferente. Mas hoje em dia também tem muito esse conceito de dizer assim, você tem que dar uma crítica construtiva, que foi exatamente dentro do conceito de crítica construtiva, foi o que tu fizeste. Olha, eu vou te falar, tem isso aqui para melhorar, e você melhorar assim, assim, assado. Esse é o conceito de crítica construtiva. Você indica algo que pode ser melhorado e já dá uma solução, né, juntos. Mas a gente fala aqui em casa que cara, qualquer crítica é válida. Beleza, eu não vou aceitar crítica construtiva. Às vezes a gente seleciona as críticas, né? Eu não vou selecionar a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Tem essa brincadeira e essa relação também, não é o caso. Mas mesmo que a crítica venha pode ser dura, sem uma solução, ela já é meio caminho andado. Então me dê crítica, mesmo que não seja construtiva, nesse conceito de já me dar a solução. Pode me dar crítica, porque você já me disse. Eu acho que a pior crítica é a nossa, né? A gente ser muito crítico, às vezes, do nosso trabalho já é uma coisa assim que você tem que trabalhar a sua cabeça, né? Eu fiz aquele curso lá que vocês tiveram lá, né? E no final, quando você para avaliar, né? Você fala assim, caramba, pô, eu esqueci de fazer isso, né? Às vezes você estava tudo na sua cabeça, na hora ali você perde algum detalhe, alguma coisa, ou tem que melhorar aqui, tem que ser mais explícito assim, porque você começa a enxergar coisas que, apesar de você ter planejado, na hora da prática elas não
acontecem da forma que você pensou, né? E aí, às vezes, você tem que mudar o caminho ali em cima da hora e ter o feeling de perceber isso e direcionar de outra forma, né? E aí, no outro, você conserta e assim vai evoluindo. Então, eu vejo essa crítica sempre construtiva. Apesar de nem sempre a pessoa... às vezes a pessoa nem falar, né, uma crítica... Não precisa falar, a crítica realmente sempre é construtiva. Exatamente. Depende muito mais da tua interpretação disso ou não. Tua capacidade de lidar, né? E aí a gente veio nesse processo assim, de fazer o curso de defesa pessoal VIP, e agora a gente está na sequência, começou já as gravações e tudo mais. O problema é que não dá tempo de fazer todas as coisas que a gente quer, mas começou a fazer o processo da gravação do curso de gestão, que é esse o Instagram, né, jiu-jitsu.gestão, que é a parte de implementação de gestão mesmo, de como é que eu abro um negócio, um tatame do zero a esse aí me interessa bastante. E aí, porque essa vivência do negócio, assim, muitos professores não têm, né? Não tem. Porque foge, por exemplo, eu fiz eu sou professor de educação física, sou formado, mas na minha formação eu não tive nada que me ensinasse isso, né? A você fazer um plano de gestão, a você fazer um plano de negócio, tirar ele do como papel. É que você faz isso, como é que você faz uma pesquisa de mercado para ver se aquele lugar que você, né, realmente pensa tá bom para você fazer aquilo. E às vezes você tem que buscar isso, informação de outro jeito. Então, esse curso aí é bem legal, bem interessante, acho que para a comunidade do jiu-jitsu. Assim, e agora a gente geral. ainda tem a possibilidade de transformar, que a gente estava começando já com algum tipo de mentoria, né? Como é que você transforma a sua academia física numa academia online, num negócio online, em aulas online de jiu-jitsu, porque ninguém sabia fazer isso. Aí agora a galera teve que aprender a mexer no Zoom, a ensinar o seu aluno. E aí, como é que dá aula no online? Não é a mesma coisa do físico. Que tipo de metodologia que eu uso no online? Metodologia de ensino EAD, né, de ensino à distância, tem uma vasta bibliografia de referência. Tem várias referências de como é que faz isso. E agora imagina aplicar esse tipo de referência no jiu-jitsu. Tipo assim, é um tamanho de um trabalho para eu manter o meu aluno ali, online, pertinente. O que faz sentido? Aí essa história de estudar lutas, estudar jogos, de como é que eu faço para estudar jogos, o que eu entrego antes, o que eu entrego depois. Isso é uma coisa legal, que você obriga o professor a se capacitar, que é uma grande falha hoje no jiu-jitsu, né? Muitos professores não têm capacitação acadêmica, né? Não são muitos que têm, e por exemplo, no meu nicho, né, de mercado, que é a questão do jiu-jitsu escolar, para mim, é uma dificuldade, porque quando o cara vai fazer o curso ali de capacitação, coisa que ele não sabe nada, zero de didática, de metodologia, até você conseguir realmente fazer ele enxergar daquela forma, é difícil. Porque ele já tem aquela coisa, mas eu aprendi assim, né? Que é a receita do bolo, né? Eu aprendi assim, eu tenho que ensinar assim. Né? Não consegue enxergar a outra forma. Entendeu? Então, mas aí, é complicado. Dentro dessa ideia de montar uma metodologia, em todos os cursos, desde o Crie Seu Próprio Jogo Online, desde o Defesa Pessoal VIP, o de Jiu-Jitsu.gestão, também online de gestão geral, né? De transformar o tatame num negócio, que, claro, tem que quebrar algumas objeções de como sim, eu vou ter um negócio de jiu-jitsu, ai, não pode. Aí a gente até explica de onde é que vem essa crença de não ganhar dinheiro, né? E ela tem um fundamento lá na origem do jiu-jitsu, de como é que era. E aí, quando a pessoa entende que ela tem uma história e um fundamento, e aí nas sextas-feiras, nos domingos tem as aulas lá do jiu-jitsu, do História de Jiu-Jitsu, que eu ia fazer ao vivo com o Pedro Valente, com o Gojin Sukan. Lá, eles trouxeram, né, em um dos episódios, não vou lembrar qual, mas um dos episódios eles trouxeram esse histórico de que do porquê que as pessoas têm a crença de que não deveriam ganhar dinheiro com jiu-jitsu, né? Sendo que é um negócio, é um serviço, impacta na vida das pessoas, tem um monte de benefícios e, tipo, qual é o problema de ser remunerado por isso? Não deve haver problema, né? Você tem contas para pagar, enfim, valor, você gerou valor, não tem problema de botar um preço. Né? O valor é inestimável, sim, mas o preço não é. E aí, como é que eu estimo o preço de algo? Né? Com base nos custos, com base na capacitação, no capital humano que está sendo implementado, e
simples assim, não tem mistério. E aí, essa objeção... Não é tão simples assim, é porque você detém o conhecimento. Não, Não, eu tô falando, objeção... Não, eu tô falando, é simples assim, mas a ideia, né, quando a pessoa não sabe fazer, a ideia é que é muito difícil você calcular isso. Isso, porque a gente acha que tem que fazer um cálculo enorme. E aí, quando eu falo é muito simples, não, é muito simples. Não precisa de ensino superior, não precisa de muitos estudos. O que precisa é de conhecimento prático dos valores que estão envolvidos ali na volta. E aí, quando a gente estrutura, olha, você tem que colocar quanto que você precisa ganhar por mês. Ah, preciso ganhar tanto. Quantas horas você vai trabalhar no mês? Ah, eu vou trabalhar... Preciso ganhar... Vamos fazer um exemplo aqui. Ah, preciso ganhar... 3 mil reais por mês. Ah, então, tudo bem. Quanto 2 mil reais, vou botar 2, tá? 2 mil reais por mês. Vou trabalhar durante 20 dias. Beleza, vai dar 100 reais por dia. Vou trabalhar quantas horas? Ah, vou trabalhar 5 horas. Então, cada hora está sendo pago 20 reais. Já sei a hora daquele professor, 20 reais a hora. E se a gente for olhar o histórico da média de hora paga pelo professor numa academia do tipo Bodytech, companhia atlética, vai transitar entre 20 e 30 reais a hora. Isso aí. Então, tem que fazer sentido a coisa. Ah, 20 reais a hora, beleza. Então, eu já sei quanto é que custa aquele professor. Ah, agora eu tenho que ver quanto é que custa o meu espaço. Agora eu tenho que ver quanto é que custa... custo, valorzinho de cada uma delas, soma, divide. Então, assim... Não estou dizendo que a conta em si é simples. Eu estou dizendo que saber as informações para fazer essa conta é simples. Sim, é simples. Sim, entendi. Né? É como gerir uma casa. Todo mundo gera uma casa. Se eu fizer um paralelo de como eu faço a gestão de uma casa em relação a uma academia, tem coisas que são similares, tem coisas que são consumos do dia a dia. A comida, né? Começa e termina. Agora tem coisas que são mais móveis, que são coisas que duram mais tempo. Eu posso precisar pagar um aluguel da casa, assim como eu tenho que pagar o aluguel do espaço. Tenho contas de consumo, como gás, internet, água, luz, telefone. Tenho contas que são de uso. Então, a gente vai fazendo esse entendimento e vai montando. Agora, se eu fizer por fluxo de caixa, que é o que a maior parte dos professores faz, que entra, paga o que sai, regime financeiro de caixa, a gente não vai ter gestão. Sim. E aí eu não tenho negócio. Porque o que entra, né, você paga, o que sobra você acha que é teu lucro, e não tem um capital de giro, não tem... É bem por aí mesmo. E aí, quando veio a pandemia, e a gente está com todos os nossos alunos em crédito recorrente, a gente está com todos os nossos alunos com benefícios que foram gerados. Na semana seguinte do fechamento da academia, já tinha disponibilidade de curso online, já tinha aulas no Zoom, já tinham sido... Vocês então, não tiveram baixas de alunos com isso? A gente teve duas baixas de aluno. Duas baixas de aluno. Então, porque a gente tem um negócio blindado nesse sentido, e já tinha o online, né? E se antecipou. Não estou dizendo assim, que se tiver que ficar 30 dias... 3 meses fechados, não vai ter mais aluno que vai me ligar e vai dizer assim, poxa, cancela aí. Mas tem mais a ver com a situação financeira que ele tá, do que necessariamente o problema de gestão de negócio da academia não ter uma forma de recebimento e tudo Até mais. Porque você já tinha um formato assim, né? Exatamente. Ele já recebia assim. um apoio assim, né? Legal isso. Exatamente. E aí hoje o que a gente consegue fazer? Alguém que tá com a academia fechada, né, e não tá recebendo nada, é ensinar a gerar um link de pagamento, a fazer uma pesquisa com seus alunos de que tipo de aula que eles adeririam, né? Que teria adesão dentro do jiu-jitsu, considerando a realidade do jiu-jitsu, sabendo que a gente também está com dificuldade de treinar em casa, mas que eu posso pensar jiu-jitsu. E se aquilo ali fizer sentido para o meu público, eu não preciso converter todos os alunos que eu tinha. Se eu converter 50% dos alunos que eu tinha, beleza, eu já tenho algum tipo de negócio diferente do físico, transformei na minha academia online, né? Mas isso dá trabalho, tem que ter gestão, tem que ter metodologia. Então, assim, a gente só foi indo para... O jiu-jitsu foi me engolindo nesse sentido, né? Porque... E aí, como é que você está com um volume, né, enorme de coisas atreladas ao jiu-jitsu? E o seu profissional, como é que você conseguiu casar essas coisas? Então, a facilidade... Você diminuiu o outro lado? Não.
né? A facilidade de estar com muitas coisas atreladas no jiu-jitsu é que o Ian é protagonista. Eu dou ideia, ajeito a aresta, faço a parte de... Mas ele sabe fazer tudo. A gente não sou eu que faço, entendeu? É ele que sabe fazer tudo. Ele vai lá, implementa, a gente vai lá, estuda um curso junto, ajeita, implementa, faz outro curso, implementa. Então, assim, a facilidade é porque quem faz é ele, entendeu? A gente gera junto. E hoje, né, na minha área profissional, eu também estou fazendo essa migração. Eu estou implementando um curso online de FRS 17, que é as normas internacionais de contabilidade para o setor de seguros. E aí ele faz a parte de campanha, de tráfego, de marketing digital para mim. Eu não sei mexer nessas coisas. E aí ele foi se desenvolvendo nessa parte, então disparou. Se eu pudesse, eu estaria junto, mas realmente, meu lado profissional, assim, continua tendo as aulas do doutorado, continua tendo tudo. E aí a gente vai... E vem cá, falando aí dessa questão da pandemia, né? Como é que vocês estão lidando para voltar às aulas físicas, né? Então, tem já vocês estão estudando um protocolo de segurança, estão buscando alguma como é que eu vou falar? Alguma pessoa, algum especialista que possa te orientar nesse sentido? Sim. Como é que é? A gente faz parte de um grupo de gestores de academia do Brasil inteiro, que é o Leads 3X com o Júnior Croco, né? E aí a gente tem aula, acho que todos os dias de manhã, das 9 às 10, nem todos os dias a gente pega as aulas, mas as aulas em relação a retorno da academia a gente tem assistido ou depois ou antes e tudo mais. Aí ontem teve o acontecimento do nosso presidente fazer aquela declaração de que as academias eram serviço essencial, né? E junto com os salões de beleza. Eu não sei se hoje eu não acompanho ainda, mas se o nosso governador fez algum pronunciamento. Não, ele continua proibido no Rio. Se manteve a proibição. Eu já recebi hoje de manhã, eu acordei recebendo mensagem, vai ter treino? Eu falei, não, tá fechado, não tem. Mas tem aí chance. de coisas que já acontecem no resto do mundo, que a gente olhou como é que funcionaria, que são os requisitos básicos de espaçamento entre um aluno e outro, procedimentos normais de entrada na academia com asepsia e tudo mais, a gente já verificou que a gente consegue implementar com facilidade, porque a nossa academia é pequena, né? O estúdio, ele tem um formato pequeno, 36 metros quadrados, e a gente não atende mais do que 5 alunos por aula. Já nas nossas turmas, em geral, não tem mais que 5 alunos por aula. O ticket médio é elevado, o tratamento é diferenciado, enfim, modelo de negócio mesmo. Então, o que a gente precisa só dobrar o número de aulas, assim, e dividir, ao invés de ser 5, ser 2, e a gente tem já muitas famílias, então eu já tenho como botar pai e mãe, pai e filho, irmãos. A gente já fez esse rastreamento em todos os nossos alunos. Mas a gente consegue reabrir. Esse protocolo, vocês vão escrever ele e mandar para os alunos se interarem? Porque, por exemplo, ontem eu recebi 4 protocolos, né? Na verdade, uma é uma orientação do CREF, né, do Conselho de Educação Física, porque né, eu sou professor de Educação Física e estou lá afiliado a eles, então a gente recebeu. Recebi um protocolo que a Grace Barra criou, recebi da Aliança, que são equipes bem grandes, né, e recebi do Instituto Kodokan, que é do Judô do Brasil, né? E assim, são bem similares, né? São bem similares. Mas ali eles falam de cuidados que você, como professor e como gestor, tem que ter, né, para essa volta, mas também alguns cuidados para os alunos, né? Isso vai ser enviado, esse protocolo, para os alunos, para eles também terem a consciência e o que eles também devem fazer para vir treinar. E aí fala dessa questão toda, de treino de dupla, né? A gente já verificou que não tem dificuldade de implementar, né, os protocolos que tanto de lei quanto não vai ter dificuldade, assim, em termos de gestão não vai ter dificuldade de implementar. Agora, a questão em relação ao aluno ou ao cliente, enfim, né, a gente vai... eu tenho um posicionamento muito claro, assim, não adianta eu enviar um documento para ele e achar que tá tudo bem.
Eu tenho que fazer uma reunião com os meus alunos, ler esse documento com ele, falar sobre quais são os procedimentos, estabelecer como é que eu vou fazer esse controle, no tete-a-tete, no comprometimento das pessoas, verificar se aquela minha turma tem ou não adesão, faz ou não sentido aquilo que eu estou falando, explicar o porquê, onde é que está a contaminação daquele movimento. Isso faz com que a pessoa realmente tenha uma mentalidade de segurança. Então, é mais aplicar o que a gente ensina, inclusive, né, já, mas é essa mentalidade de gestão, de uma gestão responsável. Não simplesmente, é diferente de quando eu estou com uma grande equipe, uma grande empresa, eu tenho que gerar um protocolo e mandar para todo mundo. Mas quando eu tenho um negócio com uma gestão diferenciada, que é esse que a gente se propõe, bom, aí, mesmo se eu tiver que mandar para todo mundo, não vai ser uma folha. Vai ser uma orientação de como é que eu faço reuniões de pré-retorno online. Né? E aí eu verifico e falo por quê, explico aonde, de onde é que vem, dou significado para aquilo. As pessoas compram a ideia e eu vou ter um retorno com segurança. Hoje, não vou ter as mini como eu te revoltas. falei, né? Hoje eu recebi essa de manhã, ontem saiu essa notícia, hoje de manhã eu já recebi mensagem perguntando se ia ter aula, se ia voltar aula. E eu tenho um aluno, na verdade não é nem meu aluno, foi meu professor, mas hoje em dia ele treina comigo. E ele, preocupado, me mandou uma mensagem, né? Falando, pô, você já está vendo algum protocolo, não sei o quê. Aí eu expliquei essa coisa que eu tinha recebido, que eu estava estudando esses protocolos. Mas na hora, assim, me veio uma ideia, eu falei, cara, mas eu vou fazer uma reunião com todo mundo, no Zoom. É porque eu tenho feito reuniões com eles direto, para manter, né, a equipe em comunicação, assim, as pessoas se verem, se falarem, mesmo que seja para falar besteira, pelo menos estão ali entrosados, né? E eu falei, eu vou fazer uma reunião no Zoom abordando esse tema para realmente conscientizar eles da importância dessa volta, né, os cuidados que tem que ser nessa volta. Aí nesse tipo de reunião, por exemplo, é importante que a gente, quando é gestor, chegue já fazendo a exposição para, de cara, travar qualquer tipo de possibilidade de alguém implantar uma ideia contrária àquilo ali. Então, que nem dar aula, é a mesma coisa que dar aula. Eu não chego na universidade. Porque senão vira aquele, cada um fala uma coisa, pronto. Então eu vou usar mais ou menos a mesma linha metodológica e de gestão. Ó, vou chegar, vou impor isso, vou impor aquilo, vou explicar o porquê, mas eu não vou deixar ninguém com uma ideia diferente daquilo ali se criar. Só que nesse momento tem uma outra coisa importante de gestão. Eu tenho que entender quem é meu cliente. Porque se eu não tenho esse tipo de posicionamento, e eu acho que eu posso abrir, porque o meu aluno quer muito voltar a treinar, pode ser o caso de eu ter um outro tipo de cliente, um tipo de cliente e aluno, né, que já tem uma mentalidade de responsabilidade social com o outro, com o aumento da circulação, e que ele julgue o negócio como ruim quando ele toma uma atitude de voltar. Assim, vou voltar, mesmo que seja com procedimentos. E daqui a pouco ele vai dizer, não, mas eu quero continuar em casa, eu quero continuar com as aulas online. E como é que faz essa gestão de continuar com o físico? E ele é um bom aluno pra gente, porque é um aluno que tem a consciência social, que não vai encher academias, para quem já está lá no limite máximo. Então, trabalhar no retorno com a possibilidade de manter as duas coisas, o online e o presencial, é estratégico nesse momento. Não é só estudar protocolo, é estudar o meu cliente, o que ele acredita, em que nível de coisa, qual é a necessidade dele, e aí, com base nisso, modelar o retorno. Né? Então, só que, claro, a gente tem uma unidade, né? Tem mais uma, enfim, tem mais a do México também, mas de gestão direta tem essa daqui. Então, entre aspas, é fácil, só que não é fácil, porque tem que ter esse acompanhamento 1 a 1, tem que ter essa tabulação de entender quem que é. E um bom negócio gerido vai fazer isso. Vai pensar em quem é que eu vou levar para o físico, quem é que eu vou manter no online. Né? Se ainda não se adequou no online, já está atrasado. Mas é isso, a gente está pensando não é só no protocolo em si, e sim na transição ali de quem é que vai querer ficar no online. Né? Acho que é isso. Bom, vamos sair um pouquinho dessa questão aí da academia. A gestão consome, né? Vamos falar, falta 30 segundos. Eu vou sair e vamos voltar, que aí a gente continua no outro assunto. Tá? Então vou encerrar aqui e te chamo na volta.
Tá, pode Galera, deixar. entra de novo aí quando a gente voltar, por favor. Tá bom.